retomamos aqui, tá? O jardim, a porta do jardim, a entrada do jardim era virada para o oriente, para onde nasce o sol, ao leste, tá? Porque o jardim era uma espécie de tabernáculo, tá? Você fez naquele quadro ali, e aquelas 3 partes lá em cima lá, é um tabernáculo eterno, tá? Isso aqui eu preciso dizer, tá? Os irmãos aí que são contra a igreja, sabe, a vibe do desigrejado, lá também tem um tabernáculo, tá? Se você não consegue congregar aqui, vai ser ruim de congregar lá, hein? Mas ok, fica só com essa deixa aí. Mas vamos lá, tá? Porque tem muito infernalta desmotivando a igreja, tá? E existe um tabernáculo eterno, tá? Se você quiser o texto, você lê lá Hebreus capítulo 12, do 18 a seguir, tá? E também o escritor aos Hebreus disse assim, ó, para nós não deixar de congregar como muitos, tá? Essa carta aos Hebreus foi escrita lá atrás, mas é contemporânea nos dias odiernos. Ela é mais contemporânea do que o jornal que vai sair na semana que vem. Mas vamos lá. O jardim era uma espécie de tabernáculo. Por quê? Porque a porta era virada para o oriente, virada para o leste. E o tabernáculo era o seguinte: quando a nuvem subia, o povo desmontava o acampamento, desmontava o tabernáculo e ia caminhando seguindo a nuvem. Vou dar um adendo aqui. Não sei de onde vocês tiraram essa ideia que levitas são aqueles que cantam. São não, gente. Levitas é quem trabalha no templo. Levita é quem trabalha no tabernáculo. A maioria de quem cantava no tabernáculo era quem vinha da tribo de Judá. Tinha levita cantor? Tinha. Mas a maioria era da tribo de Judá, que significa louvor. Mas isso aqui fica para um outro dia, tá? A gente precisa pontuar isso aqui, a gente vê cada cartaz, né? Levita tal, uau! Nunca varreu uma igreja. Ah, sai daí. Vamos lá. Então era virada por onde nasce o sol. Tá? Era virada para lá, onde nasce o sol. Por quê? Porque quando a nuvem arriava, montava a tenda, montava o tabernáculo, o sacerdote saía pela porta oriental, seguindo o leste, e lá estava a pedra. E essa pedra era Jesus, que vinha seguindo o povo, caminhando no deserto. Gente, isso aqui é primordial. Jesus vinha atrás, Deus no meio do povo, né? Porque a palavra tabernacular, né? O Shekinah, é estar no meio, ou ser vizinho, ou estar ali no meio. Deus estava ali no meio do povo e Jesus lá atrás. Porque Jesus entende que o momento agora é do Pai. Se Jesus entende que o momento agora é do Pai, por que você não quer entender que esse momento agora é do seu irmão? Aprenda a respeitar os momentos. Momentos do Pai, depois veio do Filho, depois veio do Espírito Santo. Então aprenda a respeitar os momentos, tá? Prossigamos aqui a leitura. Prossigamos. Então você consegue ver, eu tinha até que escrever de azul, mas ok. Você consegue ver que Deus colocou o homem para fora, colocou restrição para voltar. E a espada flamejante que está andando ao redor. Agora, por favor, abre em Lucas capítulo 2. Vou ler a partir do 25. E vamos embora caminhando. Tem muita coisa para hoje. Ô, Jesus. Me desarma não, irmã. Me desarma não. Vamos lá. Lucas capítulo 2. Ô, Jesus, que aula gostosa. Jesus, isso é muito bom, Jesus. Eu tenho certeza que essa mesma presença que nós estamos sentindo aqui, você vai sentindo aí também ao receber esse vídeo, ao receber essa aula. Eu agradeci, tá, Alessandra? No vídeo, no início, você não estava aqui, mas obrigado, tá, por essa flexibilidade, tá bom? E a todos vocês também, tá? Eu estava aqui, agradecer todo mundo, tá? Lucas 2. Vamos ler a partir do versículo 25. Gente, talvez eu vou falar algo aqui que vai desconstruir muitas coisas que foram feitas. Mas, porém, é bíblico. E a gente não pode fugir dessas raízes. Bruno até com essa raiz ali. A gente não pode fugir disso. Tá? Vamos lá. Eu já vou começar desconstruindo logo. Posso? Então não vou ler a partir do versículo 25. Deixa eu ler o versículo 21. Não, deixa eu ler o 25. Depois eu falo. Vamos lá. Vamos seguir o script aqui. Mas eu preciso falar sobre isso aqui também, que é muito importante.
Tá? Ó, Lucas 2, a partir do 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Porque, gente, o Messias era esperado desde séculos, séculos e séculos. O próprio Moisés abre a sua boca profética e vai dizer assim, ó, Deus vai enviar um profeta semelhante a mim. Muitas pessoas atribuem esse texto que Moisés estava dizendo que era igual a ele, mas não era. Moisés estava ali como uma voz profética. E quem estava falando nos lábios de Moisés era Deus. E Deus estava dizendo, vai chegar um tempo que eu vou enviar um profeta semelhante a mim. E a ele vocês vão ouvir. Por quê? Porque quem ouviu o filho, ouve o pai. E quem ouve o pai, ouve o filho. É a pericorese, prototeon da eternidade. É um conhecendo o outro. É o pai que conhece o filho e o filho que conhece o coração do pai. Ok? Prossigamos. Boa aula, hein, gente? Vamos lá, prossigamos. E o Espírito Santo estava sobre. Pega isso aqui, sobre. A palavra sobre é por cima. A palavra sobre é por cima de Simeão. Só que agora o Espírito não está mais por cima. Está dentro. Amém. O privilégio que Simeão não teve, você tem. De ter o Espírito Santo dentro dele. Dentro de você. Valorize essa presença, gente. Valorize. Tá? Valorize. Por quê? Porque ele tem ciúme de você. Ele fala. Ele está presente no nosso dia a dia. Versículo 26. Ó, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Gente, deixa eu liberar algo aqui para vocês aqui. Se vocês têm uma promessa, essa promessa é absoluta da parte de Deus, você está impossibilitado de morrer antes que a promessa se cumpra na sua vida. Ô glória! E eu quero liberar, gente, antes de findar o 2022, muitas promessas vocês vão receber no seio da sua casa. Ô glória! Ô aleluia! Ô glória! Sabe por que eu disse isso aqui? Porque existem pessoas dizendo, gente, eu sei que isso aqui é problemático, eu sei. Existem pessoas dizendo que quem tem promessa morre. Gente, olha só. Quando Deus te fez a promessa aqui, Ele já viu sendo realizado aqui, ó. Deus não joga com o tempo. Exemplo, vai Felipe. Eu fiz a promessa, vai Felipe. Ah, Felipe não foi. Então a promessa não vai cumprir. Se a promessa for absoluta, ela vai acontecer dentro da vontade de Deus, tá? Quando a pessoa lê em hebreu, a pessoa lê e interpreta de forma errada, e diz assim, ó, muitos morreram sem ter alcançado a promessa, mas no original grego diz assim, ó, muitos morreram sem ver a promessa. Estava falando de ver quem era Cristo, como promessa de visão ocular de quem era Cristo, quem foi Cristo. Então, eles morreram sem ter visto Cristo. Ok? É isso que a Bíblia diz lá. Tá? Vamos lá. Porque se a gente pegar essa ideia que quem tem promessa morre, Deus não é soberano. Deus joga com a vida. Falando começa para Genesi, será que Genesi consegue chegar lá? Quando Deus prometeu, Deus já viu você chegando. Gente, você pode liberar isso aqui para você mesmo? Diga assim, ó, Deus já me viu chegando. Diga, Deus já me viu possuindo. Deus já me viu recebendo. Deus já me viu conquistando. Hoje, pega isso aqui. Ah, Jesus, eu glória. Gente, olha só, olha que loucura. Josué está aqui, a muralha de Jericó está ali, e Deus disse para Josué, Josué, já entreguei Jericó na tua mão. Gente, Josué está aqui, a muralha está de pé, e Deus está dizendo, já está na tua mão. Gente, Josué está aqui, a muralha está de pé, e Deus está dizendo, já está na tua mão. Você consegue olhar para a tua mão e ver que a promessa, que você consegue ver na tua mão a promessa já na tua mão? Ô glória, independentemente do muro, da porta fechada,
Quem te prometeu é fiel para cumprir. Então pega, porque vai se realizar. Oh glória! Oh aleluia! Oh Deus, vamos prosseguir aqui. Oh glória! Isso aí. Tem fé para gente. Esse aqui é profético. Quem tem fé faz. Quem não tem não precisa fazer. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Diga assim, já está na minha mão. Já está na minha mão. Já recebi, já está na minha mão. Oh glória! Ai Jesus! Oh Jesus! Oh glória! Oh gente, que presença boa! Oh glória! Prossigamos aqui a leitura. Prossigamos a leitura. 27. 26 falou da promessa, né? Que foi revelado. E olha o segredo para cumprimento das promessas. E pelo Espírito ele foi ao templo. Gente, olha para mim aqui. Só tem uma pessoa que pode te impedir. É você mesmo. Nem o diabo te impede, porque no nome de Jesus você é vencedor. Amém. Você é vencedora. Então não permita que as frustrações paralisem você. Continue caminhando. Continue prosseguindo, porque você vai alcançar, você vai receber. Amém. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo a lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. Olha para mim aqui, depois nós vamos ler o versículo 29. Olha para mim aqui. Maria e José estavam carregando quem? Quem? Jesus. Ali era a maior oferta. Não tem oferta maior do que a oferta chamada Jesus, que Deus entregou por nós. Deus entregou olha quantos que ele recebeu. Então a maior oferta, Maria estava entregando. Só que, gente, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. A gente sabe que esse costume aqui é da lei. A gente sabe. Ao 8º dia, a criança judaica era circuncidada. Nós não somos circuncidados porque a circuncisão está na alma, que a Bíblia diz. Porém, Maria está com a maior oferta nos braços. Só que agora eu preciso que você leia comigo o versículo 21, para depois a gente seguir no 29. Aí olha o que diz. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segura aí. Deixa eu falar com vocês aqui rapidamente aqui. Segundo a ciência, você até pode perguntar depois um obstetra, quando a mulher tem um menino, segundo a purificação judaica, é 7 dias e ela sangra internamente 33 dias. Você que tem algum amigo nessa área, você pode perguntar. Quando é menina, 14 dias para purificação e mais 66 dias que a mulher sangra internamente. Ainda que é um sangue imperceptível, mas a mulher sangra internamente. Você que tem algum colega na área de obstetra, você pergunta isso aí, tá? Cumprindo-se os dias, menino 40 dias, menina 80 dias. O menino era apresentado no templo, tá? E detalhe, olha o versículo de número 23, do capítulo 2. Termina o versículo 22 para apresentar o Senhor, ao versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem o quê? Por que a voz diminuiu quando falou de oferta? Para darem o quê? Para darem a oferta. Segundo disposto na lei do Senhor, né? Que é um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Gente, observação aqui. Quem aqui já apresentou criança na igreja? Levanta a mão. Filho. Já apresentou? Trouxe a oferta? Pegou isso aqui? Isso aqui é revelador, gente. Se a gente está apresentando o nosso filho na igreja, por que eu não faço da maneira correta, junto com a oferta? Porque são coisas que passaram desapercebidas. A gente vem, a gente sabe que é uma prática
de apresentação, você apresenta a criança, você recebe um certificadozinho de apresentação, mas você tem que trazer também a oferta. Porque a oferta ela é acompanhada da apresentação. Você observou? Maria está com a maior oferta no seu braço. Mas mesmo assim, ela está ofertando. Porque quanto mais Deus me dá, mais eu entrego. Professor, eu já apresentei meu filho e não dei oferta. Você pode fazer isso nos cultos para frente. Você pode vir na igreja e falar, Senhor, segundo a tua palavra, eu trouxe meu filho, minha filha, porém eu não sabia, né? Porque estava ali por descuido, eu não sabia que tinha que trazer uma oferta junto com a apresentação. Então está aqui uma oferta pelo meu filho, está aqui uma oferta pela minha filha. Não é valor, não é 100, 200, não é. É o que Deus colocar no teu coração. Porque a oferta, ela tem um poder enorme no mundo espiritual. Lembra de Jó? Quando os filhos de Jó faziam um banquete, regalado a vinho, a bebida forte? Quando o diabo vinha para poder tocar nos filhos, Jó levantou de madrugada e ofertou pelos filhos. Quando o diabo chega, encontra o poder da oferta. Gente, a oferta ela é tão poderosa, pega isso aqui, a oferta ela é tão poderosa, que o templo em Tel Aviv, em Jerusalém, está para ser construído. Eles levantam o templo rapidinho. Todos os utensílios já foram confeccionados, menos a arca. Tá? Só que detalhe, o anticristo vai se rebelar para a nação de Israel, que ele é o anticristo, quando o povo voltar aos ritos dos dízimos e das ofertas. Quando trouxerem os dízimos e a oferta, ele não pode tocar naquilo que é consagrado ao Senhor. Ele não pega, então ele vai se rebelar. Porque tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, o inimigo não pode tocar a mão. Gente, eu vou mais um pouquinho além. Lembra de Daniel, de Nabucodonosor? Quando chamam Daniel, chamam o sábio, ninguém consegue. Quando chamam Daniel, Daniel olha para escrito na parede. Olha lá o texto de Daniel vai falar assim, ó. Por acaso, tu tocou nas coisas consagradas do Senhor? Aí Nabucodonosor falou, não, toquei sim, porque Nabucodonosor pegou os utensílios de ouro do templo e estava bebendo vinho naquilo que foi consagrado ao Senhor. Gente, o que é consagrado ao Senhor, Deus vem atrás. Deus vem buscar. Volta para aqui, vamos voltar para aqui. Então a apresentação, ela vem junto de uma oferta. Tá? Aí agora, a gente pode ver aqui, a oferta mais simples é a pombinhas e as rolinhas. Porque essas pombinhas e as rolinhas, seja qual for, é o único animal que tem poder de tocar o chão e subir. Que tem o mesmo poder de estar lá em cima e vir aqui embaixo. Pega isso aqui, gente, pega isso aqui. Pega isso aqui, o que Deus está falando para a gente aqui. Por mais simples que seja a oferta entregue no culto, essa oferta tem poder de tirar o que está aqui na terra, levar para cima e pegar o que está em cima, trazer para a nossa vida. Oh, glória! Agora vamos lá, que tem muita coisa ainda, vamos lá. Versículo de número 29, isso é 29. Versículo 29. Diz assim, ó. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Lembra, gente? Olha para cá. Lembra de Gênesis, capítulo número 3, versículo 24, sobre os dois querubins, a entrada do jardim e uma espada inflamada que protegia a entrada? Aí olha o versículo 35 aqui. E uma espada também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Olha para mim aqui, para poder voltar
para um jardim, para o paraíso, que foi restrito por conta do pecado, alguém tem que vencer a espada. E nenhum homem conseguiu vencer a espada. Deixa eu botar aqui até o versículo de número 35. É o versículo número 35. Vamos lá. Aí surgiu quem? Adão. Adão. Sete. Enos. Cainã. Malaléu. Jared. Escrevam aí. Deixa eu reduzir minha claridade aqui, tá quase. Vamos lá, escreve aí. Vou pegar na ordem aqui. Aqui é Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, falta Lameque e Noé. Só preciso esse aqui. Deixa eu apagar que eu fiz aqui enquanto isso. Eu botei aqui, ó, para voltar ao jardim, tem que vencer a espada. E se a gente olhar todo homem no decorrer da história, ninguém conseguiu vencer a espada, a não ser um.
nós que lemos a palavra de Deus, quando chega na parte da etimologia dos nomes, ou árvore genealógica, ou a cronologia dos nomes, nós temos um certo preconceito. A gente pula, mas desde Adão até Noé, Deus estava apontando que alguém iria vir para morrer a nossa morte, para nos dar o direito de viver a sua vida. Essa palavra que está acompanhando na frente de cada nome é a etimologia, tá? Cada nome judaico carrega a sua etimologia, carrega o seu significado. Assim que todos escreverem. Tirando foto aqui. Eita, cara, me deixa na mão. Tá na última carne. Então, eu tirei foto que eu passei pra cá pro telefone. Amém? Então, isso aqui não precisa de muito detalhe não, tá? Cada nome traz o seu significado. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Todos esses nomes têm a sua etimologia. Quando você traduz a etimologia, está escrito: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o Santo de Deus descerá, que é Jesus, ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso, ok? Está falando da pessoa de Jesus Cristo, ok? Vou apagar aqui porque eu tenho mais coisas a passar para vocês. Todos escreveram? Tirou foto, Vida? Tirei. Tirei sim. Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, quando chega nessas partes de etimologia, a gente pula. Mas cada nome na Bíblia tem o seu significado.
Esse significado marca um acontecimento, ou um dado histórico, ou algo que a pessoa está vivenciando. Vamos lá. Por enquanto isso eu vou aqui ainda. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18, versículo de número 4. Ezequiel 18:4, escrito está: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tá? A consequência do pecado é a morte. Tá? Aqui é refutado aquela ideia que as pessoas tinham que o filho pagava o pecado do pai. Quando está lá em Êxodo, que Deus visita terceira e quarta geração. Aqui está refutando isso, tá? Porque aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Não é o filho que paga o pecado do pai, tá? Mas existem situações de consequência que envolve a família, que envolve todo o seio familiar, tá? Agora Romanos capítulo 3, deixa eu correr um pouquinho aqui, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos, tá? Não foram alguns, tá, gente? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Romanos 6, versículo de número 23. Diz assim, ó, porque o salário, deixa eu pontuar algo aqui rapidinho, porque o salário do pecado. O que é o salário? É uma recompensa. Ou seja, você trabalha um mês e a sua recompensa é o salário. Ou seja, recompensa. Ok, fechei. Prossigamos. Porque o salário do pecado é a morte, então o salário é a recompensa. Mas o dom, gente, dom, o que é um dom? Presente. Só um adendo aqui, isso aqui eu preciso frisar aqui. Deus não toma o dom que Ele te deu. Porque dom é presente. Quem toma o presente de alguém somos nós. Somos pais e somos falíveis. Somos pecadores. A gente diz assim, ó, se não se comportar, perde o videogame.
não se comportar, fica sem bicicleta. Deus não toma o seu dom, é você que enterra. Tanto o seu dom quanto o seu talento, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, que dom é presente, gratuito, é o que? A vida eterna. O que é a vida eterna? Vida que não tem fim. Escrevam aí. Tá? Já que vocês estão escrevendo, deixa eu aproveitar e botar aqui, para a gente poder ganhar tempo. Senhor Edmar, a hora que o senhor tiver que sair, tá bom? A gente manda a aula para o senhor. Tá bom? Você não vai perder nada não. Tá bom? Amém. Vai com Deus, tá bom trabalho para o senhor.
Bom, a gente lê esses textos aqui e passa para aquele quadro ali. Eu vou encurtar alguns aqui, que a gente fala com mais detalhe na outra aula, mais à frente, em outras matérias, que falam sobre o Messias, soteriologia, tá? Mas isso aqui é algo que vai ficar bem específico para nós aqui. Foi Isaías que foi profetizado, né? Que os ossos não seriam quebrados. Foi, quer ver? Foi em Zacarias 10, 12. E também Isaías também disse que os ossos não seriam quebrados. Bruno tá afiado, hein, Bruno? Desde quando que dá pra sentar pra conversar, pra fazer um musical de... Ah, isso é bom que vai, né? Isso é bom. Só que aqui abaixo eu vou te dar o detalhe porque os ossos dele não foi quebrado. Gente, essa aula está muito poderosa. Meu Deus. Eu preciso correr que eu tenho que entrar naquele outro quadro ali ainda. Todos escreveram? Amém? Vou deixar por aqui assim. Vamos lá. Existem mais de 300 profecias detalhando a vinda do Messias, desde Gênesis até Malaquias, tá? Além de profecias detalhando o seu nascimento em Belém, tá? Que a etimologia Belém significa casa do pão. Jesus nunca poderia dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu se ele não nascesse em Belém. Porque a etimologia de Belém é a casa do pão. Abra comigo em Salmos de número 22. Salmos de número 22. São todos textos que são apontados para o Messias. Alguns deles são salmos de Davi, são salmos davídicos, mas todos apontados para o Messias. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro espiritual. Ela tem a sua linguagem literal, ela tem a sua linguagem figurada, ela tem a sua linguagem de parábolas, ela tem a sua linguagem de metáfora, ela tem a sua linguagem de símbolos, ela tem a sua linguagem de dissimile, ela tem a sua linguagem de metonímia, ela tem a sua linguagem de hipérbole, porque tem hora que ela vai lá em cima, num setor espiritual, depois ela vem no setor natural. Então, para entender a Bíblia, nós temos que interpretá-la nesses pré-requisitos que eu citei aqui. Tá? Salmos de número 22, 16, diz assim: pois me rodearam cães. Gente, cães aqui não é cachorro, não é animal. São facções, são seitas, são pessoas. Tá? Na época de Jesus, existiam no mínimo 26 facções religiosas, são seitas. Tá?
existiam várias seitas e várias facções religiosas. Tá? Esse cães aqui está atribuindo a pessoas. Tá? Prossigamos a leitura. Salmo de número 22, verso 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Gente, olha para mim aqui. A crucificação que Jesus foi morto não era algo romano, tá? Rapidinho aqui, tá? Porque existia a crucificação romana, deixa eu botar por aqui assim, ó, que era um X, tá? E a pessoa era posta assim, ó, no X, tá? A crucificação dessa forma aqui é uma metódica judaica e também grega, que está lá em Deuteronômio, tá? Está lá em Deuteronômio, tá? Vamos prosseguir aqui. Salmo 22, 16. Agora a gente vamos ler João 20, versículo 25. João capítulo 20, versículo 25. João capítulo 20, versículo 25 diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma vou crer. Isso aqui é uma expressão que Tomé diz. Porque em Salmos 22, Jesus está dizendo, né, por intermédio de uma projeção profética de Davi, que as suas mãos e os seus pés seriam furados. E detalhe, pasme, eram pregos de mais de 15 a 20 centímetros, enferrujados. Para quê? Para que quando o contato do prego viesse sobre a pele, posteriormente, depois de alguns minutos, a pessoa sentia febre, daria tétano na pessoa. Então a dor é horripilante. E detalhe, quando... Passa um vídeo?